que eu mais gosto em biografias, autobiografias, livros de memórias, é o biógrafo. Interessante você perceber as nuances de como ele escolhe escrever sobre aquela personalidade de interesse dele. Temos aí vários biógrafos maravilhosos, alguns nem tanto, quando se fala de biografia e aquela pesquisa maravilhosa que eles usam para nos deleitar ou nos contar como era, às vezes de forma muito direta. De toda forma, as biografias e as autobiografias servem de uma abrangência intelectual para o leitor, pois elas nos levam a imergir nessa história, a conhecer uma personalidade, ou ela própria nos contar em primeira pessoa como ela se sentiu em determinado período do tempo, as estratégias que ela utilizou para ultrapassar as dificuldades da vida naquele período, ou como ela se sentia agora, com mais idade, as coisas que ela faria diferente quando se trata de livros de memória. No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo 5 biografias que despertaram em mim vontade de me aprofundar em certas personalidades históricas. Se você gosta de conhecer a vida de personalidades importantes, eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Há alguns anos eu comecei a ler mais sobre a vida de certas personalidades. Eu fui aprendendo ao longo dessa experiência que existiam pontos que eu não concordava ou eu achava muito romantizado por um lado, e isso me fez abranger um pouco mais e também procurar biógrafos que eu goste, a forma como eles fazem essa pesquisa. Isso é primordial para que eu tire a informação que eu busco nesses livros. Bom, eu sou uma leiga no que tange a pesquisa de biógrafos. As biografias que eu vou te indicar hoje foram biografias que eu gostei muito do biógrafo, mais até do que biografado. A primeira indicação que eu tenho para ti hoje é Elon Musk. É a biografia oficial, foi escrita pelo Ashley Vance. Quando eu li essa biografia, eu tinha ainda uma ideia romantizada sobre o Elon, sobre as conquistas e a forma como o autor escreve sobre ele, sobre as coisas que ele viu no Musk, sem ser tendencioso, sem querer agradar. Essa é uma figura que ainda vive. Certas biografias de pessoas que já se foram é ainda mais interessante de se ler, porém, acredito que seja um desafio para biógrafo que se propõe a escrever sobre uma personalidade que ainda está no nosso tempo. Ser muito legal com essa pessoa, não querer agradar e sim contar os fatos. Nessa biografia, a gente vai ver da infância à vida adulta, dos negócios, como ele se posiciona diante desses negócios. Eu tenho um vídeo aqui no canal de 2 anos atrás, eu lembro que na parte dos negócios, isso me abriu muito a visão de empreender, e sabendo que o empreender não tem essa coisa tão romantizada, tão bonita que algumas pessoas pregam. Você precisa ser realista, você tem um bom network, você tem caixa para investir nesse trabalho, você conhece as pessoas certas. Quando eu fiz a opinião desse vídeo, naquele período eu já fiquei cismada com a forma o Ashley dava ali uma alfinetada. Quando você lê a primeira vez, você tem a sensação de que é um livro bonito e que a pessoa está simplesmente contando pra gente como esse cara avançou no mercado dele. Mas ao mesmo tempo você vê vários sermões em relação a certas condutas do próprio Elon nesse livro. O segundo é do biógrafo Walter Isaacson, que eu vou ler tudo que esse homem escrever. A escrita dele é sensacional. Eu não falei na do Ashley, mas do Ashley, o ponto positivo dele é o poder de síntese e análise. Já que no do Walter, ele consegue trazer elementos muito sucintos dos personagens da época do Einstein, as cartas trocadas. Foi por conta desse livro que eu acabei lendo A Senhora de Einstein e eu fiquei apaixonada pela essa história. Eu estava na época na metade desse livro. Amei a forma como sutilmente ele colocou a Mary aqui dentro e a importância dela, mas de uma forma respeitosa, e como ele escreveu sobre o Einstein de uma forma que fizesse você, o mais leigo no que tange esse moço, pudesse entender. É uma escrita fluida, é uma escrita que, por mais que você olhe para esse calhamaçozinho, não demora. Os dados e a forma que o Isaacson escreve sobre o Einstein faz você ficar mais apaixonado e entender coisas que são ditas aí. Eu sei que tem milhares de biografias do Einstein. É uma ótima pedida. Tanto o Ashley como o Isaacson são biógrafos que eu
tenho total confiança, conheço o trabalho e eu sei que para uma pessoa que, como eu, que sou leiga em determinados assuntos, quanto mais acessível for a escrita, a explicação, melhor vai ser para eu assimilar aquela informação que está dentro dos livros. A autobiografia intelectual do Freud é bem curtinho, aqui em Portugal sai pela A Relógio d'Água. Então, nesse caso aqui, são obras escolhidas do Sigmund Freud, onde ele fala sobre o movimento psicanalítico, também passando pela a história dele, esse processo da pesquisa dele, falando um pouco sobre ele como um aluno e essa parte intelectual dele. Tenho até que fazer uma releitura desse livro, porque eu achei forte para quem quer iniciar e conhecer o Freud. Para mim é uma boa pedida. O livro da Fernanda Montenegro, onde ela faz uma autobiografia da vida dela, onde ela vai nos contando tudo, desde a chegada ao Brasil, a sua vocação e a sua paixão pelo teatro, logo depois novelas. Esse livro de memórias fez com que eu conseguisse entender um pouco mais sobre o que era ser ator naquele período da história no Brasil, como essa autobiografia do Freud fez com que eu entendesse um pouco de como ele estava se sentindo naquele momento da história, quando a pesquisa dele e todos os feitos que ele estava galgando para o mundo, né, e se tornar essa grande personalidade. Independente de não concordarem com isso, porque a ótica, a lente pode estar um pouco distorcida, porque a pessoa está no momento, para a gente que quer entender um pouco de como aquele ser humano estava se sentindo naquele momento, o que é que estava se passando a nível de informação, é maravilhoso. Recentemente eu li a autobiografia do 50 Cent, escrita em parceria com Robert Greene. É uma autobiografia bem forte para mim. Eu gosto muito do Robert pela pesquisa e pelas análises que ele faz no livro dele. É um livro pequeno, mas que me deixou uma grande ressaca literária, embora cheia de conhecimento em relação a certos fatos, certas análises sobre a minha vida, que vale a pena a gente reavaliar alguns pontos. E aí, o que acharam das minhas indicações? Espero que tenham gostado. E se você gosta desse gênero, não deixe de compartilhar as suas indicações na aba dos comentários. Obrigado por assistir até aqui. E essa conversa não vai acabar ainda não, tá? Eu vou estar aqui, ó, nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui.